Fala galera, aqui quem tá falando é o José do canal Sobretudo Fatos e hoje resolvi fazer um vídeo de futebol. Ultimamente eu ando acompanhando muito a Champions League e resolvi fazer um vídeo de palpites das oitavas de final da Liga dos Campeões. Então, sem mais enrolação, vamos começar o vídeo. O primeiro confronto das oitavas de final será Borussia Mönchengladbach e Manchester City. Embora eu acho que o time do Mönchengladbach é muito aguerrido por ter chegado às oitavas de final, eu ainda confio na experiência do Manchester City. O time do Manchester City, se jogar bem como joga geralmente na Premier League, há muitas chances de passar, são quase 100%. E também acho que, se tem 3 jogadores que para mim vão fazer a diferença nesse jogo, vai ser o Kevin De Bruyne, obviamente, não podia deixar de fora, do individual do Agüero e do individual do Bernardo Silva, que para mim serão esses os destaques desse confronto nas oitavas. E o meu palpite no jogo de ida vai ser 3-1 Manchester City. E na volta com o City como mandante, para mim vai ser 2-0 Manchester City. O segundo confronto da lista é Lazio e Bayern de Munique. Embora eu goste do time da Lazio por ser um time muito aguerrido e esforçado, para mim esse confronto vai dar Bayern de Munique, o atual campeão da Champions. E se tem 3 jogadores que eu aposto no individualismo, é o Thomas Müller, o Kimmich e o Gnabry. Para mim serão esses os destaques do jogo. E na minha opinião, vai ser 3-2 Bayern de Munique no primeiro jogo fora de casa. E na casa do Bayern, para mim vai ser 3-1 Bayern de Munique. E lembrando que eu não estou dando palpite de quem vai fazer gols. Só estou no placar e também apostando em jogadores que podem se destacar em alguma parte do jogo. Eu confesso que esse confronto foi meio complicado. Eu olho o elenco do Chelsea hoje e vejo superioridade contra o time do Atlético. Mas, mesmo assim, eu ainda confio na classificação do Atlético de Madrid, pois eu acho que irá pesar nesse jogo a experiência do Atlético de sempre estar nas melhores fases da Champions. E, para mim, os 3 destaques do Atlético nesse jogo vai ser o Luis Suárez, o João Félix e o Carrasco. E, na minha opinião, o placar desse jogo vai ser 3-1 para o Chelsea no primeiro jogo no Stamford Bridge e na volta no jogo de casa vai ser 2-0 Atlético de Madrid. Com isso, o Atlético passa pelo critério do gol fora de casa. Na minha opinião, esse vai ser o confronto mais fácil de decidir o vencedor. Na minha opinião, quem vence é o Liverpool sem sombra de dúvidas. O RB Leipzig conseguiu esse ano chegar às semifinais da Champions, da temporada 2019/2020. Isso foi um fato marcante no clube, pois chegar nas semifinais da Champions não é para qualquer um. Mas eu confio no time do Liverpool, porque para mim o Liverpool é sim um dos favoritos a ganhar essa Champions. E eles sabem jogar a Champions League certinho. Já no caso do Leipzig, é aquela história. Eu nunca fui muito fã de time com o nome Red Bull, e com o Leipzig não é diferente. Na minha opinião, jogam uma pressão desnecessária em times de Red Bull. Aqui no Brasil, criou-se uma alta expectativa do Bragantino brigar por títulos nacionais esse ano, mas não foi como planejado. Eles jogam bem um jogo, porém, eles deixam a desejar sempre nos momentos decisivos. Agora no Liverpool, se tem 3 jogadores que serão de extrema importância nesse confronto, vai ser o Mohamed Salah, o Alexander-Arnold e o Thiago Alcântara. Para mim serão esses os destaques desse confronto. E no meu palpite, o primeiro jogo entre as duas equipes vai ser 4-2 para o Liverpool no estádio do Leipzig e 3-0 Liverpool em Anfield. Esse confronto entre Juventus e Porto vai ser um confronto duro também, mas por fim a Juventus vai passar para as quartas de final, mas não será fácil para o time italiano, pois o time do Porto tem jogadores muito experientes que podem sim dar um certo trabalho para a Juventus.
E se tem 3 jogadores que, na minha opinião, vão ser os destaques desse jogo, será o Cristiano Ronaldo, o Morata e o De Ligt. E no meu placar vai ser 2-2 no estádio do Porto e vai ser 3-1 no estádio da Juventus. Esse confronto entre Barcelona e PSG é um confronto pesado de decidir, mas por fim eu aposto no time do Barcelona. Primeiro por clubismo, porque eu sou torcedor do Barça. E segundo porque, mesmo o Barcelona estando em má fase nessa temporada atual, eu ainda aposto na experiência do Barcelona em Champions League. E será um confronto muito legal de assistir, com Neymar de um lado e Messi do outro. E se tem 3 jogadores que para mim vão ser os destaques do Barça nesse jogo, vai ser o Lionel Messi, o De Jong no meio campo e, por incrível e mais louco que seja, eu irei apostar no Bright White. Para mim, ele e os dois vão ser os destaques do Barça nesse jogo. E o meu palpite vai ser 3-2 Barcelona no Camp Nou e no jogo da volta vai ser 2-2 no Parque dos Príncipes. Para mim, esse será o melhor jogo da Champions nessas oitavas. O confronto entre Borussia e Sevilha não tem muito o que falar. Apesar do Sevilha ser um time que não merece de forma alguma ser subestimado, eu fico com a vaga do Borussia nas quartas de final. E os 3 jogadores que vai se destacar nesse confronto será o talento do Haaland, o talento do Sancho e o talento do Marco Reus. E o meu palpite vai ser 4-2 Borussia no estádio do Sevilha e será 2-0 Borussia jogando dentro de casa. O último confronto entre Atalanta e Real Madrid, para mim vai ser um dos confrontos mais difíceis dessas oitavas. Por mais que a Atalanta seja um time raçudo e que eu elogiei bastante há algum tempo, eu ainda confio no Real Madrid, apesar do ataque do Real não ser tão veloz igual a da Atalanta. O Real tem uma coisa que a Atalanta não tem, uma defesa qualificada. Isso foi nítido no jogo entre Atalanta e Paris Saint-Germain. É nítido que a Atalanta peca na defesa. E se tem 3 jogadores que para mim vão fazer a diferença nesse jogo, vai ser o Karim Benzema, o Toni Kroos e o Sérgio Ramos, que é um baita zagueiro. E o meu palpite nesse confronto será 3-1 Real Madrid na casa da Atalanta e será 2-2 na casa do Real Madrid. Bom galera, eu vou me despedindo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo e se quiserem que eu faça outro palpite da Liga dos Campeões, deixa aqui seu comentário. Então é isso galera, valeu!